E aí, Cauê, a gente vai para o Ceará, porque a gente tem a chegada de Alejandro Martínez, ainda não está confirmado, mas a gente já considera dessa forma. Eu vi você conversando no grupo que esse tipo de negociação você acha uma negociação melhor. Sim. O Ceará Em trouxe o relação ao jogador caso. por Sim. empréstimo com obrigação de compra. Tá? Tem obrigação de compra ao fim do empréstimo. Se der certo, né? Se der certo. Porque também não adianta ser o acordo que o Sport fez, por exemplo, com o Castan, que o cara não completa 60% dos jogos na Série B e você é obrigado a renovar. Tem que Não há o também ser uma coisa detalhamento disso decente. ainda, né? Não há o É. detalhamento. Não sei se você viu o detalhamento. O que eu vi Não, é não, não. empréstimo com É, mas, obrigação de compra. Sim. mas eu acho que basicamente, Fred, aí só para explicar, eu acho que o Ceará tá fazendo muito assim, se continuar na Série A, sabe? É Vai isso, é haver- com Sim. gatilhos, né? É isso. São gatilhos que a gente vai entender. Mas o jogador anima, o jogador interessante na sua visão, qual é? Porque o Ceará tem problemas, né? Sim. Claros de na, na, na mudança de 2024 para 2025, o Ceará enfraqueceu ofensivamente muito, né? Ao perder Eric Puga, ao perder Saulo, e os jogadores que chegaram não conseguem manter o nível, né? Eu Inclusive, acho. potencialmente, Sim. segue sem o centroavante, tá? Já jogou a última partida, inclusive, experimentando uma composição sem Ailon, né? Colocando Pedro Henrique de centroavante, o que não funcionou, né? Na análise de Léo. Precisou que Pedro Henrique voltasse a jogar pelos lados para que as coisas melhorassem no segundo tempo. Tá? Talvez com Galeano e Tubarão, que são os nomes que menos animam ali na frente, agora chega essa terceira opção, que é Martinez, né, para talvez furar a fila e se tornar o principal jogador de um dos lados do Ceará. Né? Agora, Fred, a questão é que então, se essa contratação tivesse chegado em dezembro, eu diria, eu estaria com um olhar muito otimista. Mas quando você já enxerga o campinho aí, e foi muito o que a gente conversou no final do ano, do preenche, que muitas das contratações a gente teria que enxergar como o campinho fosse sendo completados. O Ceará foi completando o campinho primeiro com aquela leva de primeira janela, como se fosse de restaurar uma base que não se tinha, de Isso. construir uma base que não se tinha. E agora está clamando por jogadores de um patamar com um perfil talvez mais decisivo. E ele parou, né? Nas suas férias, por exemplo, o Ceará não trouxe ninguém. Isso. A primeira E, movimentação foi essa. Na verdade, ter e Fabiano agora para recompor a saída sim, de para Rafael Ramos, recompor. tá? Que Isso, está não tem fora da valor. temporada, basicamente, né? E é um bom lateral, um lateral ok, já botei em lista Fabiano, acho do ano passado para a Série B, um cara que pelo Moreirense e também no Braga, fez atuações bem ok, assim no Campeonato Português. Mas voltando para Martinez, é um cara que eu não consigo cravar, tipo, opa, foi excelente. É um jogador que eu não acompanhei tanto também, até por isso eu estou evitando classificá-lo de alguma maneira assim mais incisiva. Mas é um cara que no Central Córdoba, 2021 e 22, é um cara que teve algum destaque, mas no time que estava lá, 22ª colocação, depois do 20º do Campeonato Argentino. Então era num time de dificuldades, na época, o Central. E ele conseguiu ter um certo destaque, mas também não foi lá assim, o cara que arrebentou, que foi um grande destaque, não. Mas chamou a atenção ali do Tijuana, do México, que observou, e isso foi uma primeira aparição de Martinez dentro de uma elite do Campeonato Argentino. Isso já com seus 23 anos por ali. Então, um cara que já tinha demorado um pouquinho para emplacar, a pelo menos a ter oportunidades, vou colocar assim. E aí ele tem esse movimento de um clube relativamente pequeno, argentino, para um clube
mexicano um pouco mais poderoso, só que pegou o Tijuana num cenário de 1 ano e meio muito mal. Tijuana, que é do mesmo clube que o volante que o Sport está querendo, Cristian Ribeiro. E o clube brigando muito mais fim de tabela do que lá em cima. E ele não conseguiu também se tornar um cara protagonista, mesmo sendo um jogador de frente. Jogou parte de temporadas. A primeira foi muito, muito mal, nos números que eu fui atrás. E na última, antes de sair, fez um recorde de temporada que conseguiu em algum momento ser titular, mas não foi aquele cara no qual o Tijuana fizesse questão de ficar, tanto que emprestou ele, repassou ele para o Talleres, da Argentina, para ele regressar ao país. E no Talleres, disputando Libertadores, tendo uma oportunidade de jogar no time que estava disputando também o Campeonato Argentino, lá em cima, nas cabeças, ele também não foi um protagonista. Ele foi um cara que completou. Um cara que entrava, que flertou em alguns momentos ser o titular, mas que eu até achava estranho porque é um cara que lá atrás, pensando no Central, no time de dificuldade central, ele era um cara que canhotinho, habilidoso, daquele cara come assim, do driblezinho curtinho e jogando a bola na frente com a velocidade. Então me chamou a atenção o potencial que aquele cara poderia ter. Mas depois, simplesmente ele se apagou para mim porque eu não vi aquele cara se consolidando. E aí, quando ele veio pro Talleres, aí eu, porra, é aquele cara, fui confirmar, fui ver lá atrás, pô, é aquele cara lá de trás. Até pelo sobrenome Martínez, que é muito comum, eu Isso. disse, pô, é aquele lá de trás, do Central. E no Talleres, do nada, ele fazia uma partida boa, e depois, quando ia ver outro jogo do Talleres, ele nem aparecia, entrava em campo. Então, algo que me parecia ser um cara muito irregular. Um cara que não conseguia dar seguimento à carreira. E talvez até pelo próprio estilo dele, de ser aquele cara que de driblezinho fácil, assim, aquele cara liso, mas que talvez o jogo para ele seja mais fácil um jogo de contra-ataque e não de furar barreiras de times postados atrás. Quebra a linha, né? Quebra a linha. Por mais que ele seja bem habilidoso. Então talvez ele tenha sentido dificuldades tanto no Tijuana como agora nessa volta no Talleres, de ter uma sequência maior por conta disso. E o meu receio é que no Ceará ele tem essa dificuldade de ser o protagonista que hoje o Ceará precisa. Talvez ele seja um bom jogador para compor. Talvez ele dê certo e seja aquele cara que ajude bastante ao Ceará. Mas eu acho que o Ceará pedia um cara decisivo. O Ceará precisava desse cara. Tá difícil achar, viu, Cauê, nesse momento Tá do difícil. mercado. Então o Ceará vai ter que, Condé vai ter que tirar essas valências, essas qualidades que Martínez já demonstrou em pontos da carreira e fazer com que esse cara se torne um protagonista. Recentemente o Ceará conseguiu com o Pulga fazer isso. Um cara que tinha um potencial ali e conseguiu destravar e se tornou o ídolo dentro do Ceará, como a gente viu em 2024. E espera que Fernandinho faça isso esse ano, né? Agora, outro ponto que não é que eu não entendi, porque ele pode jogar nas três funções de trás de centroavante. Mas ele é um cara que joga muito mais caindo pelo lado esquerdo Era do isso que que eu ia te pelo direito. perguntar. A gente veja só, eu coloquei ele na direita pela necessidade do Sim, Ceará. sim. Mas sabendo joga- que Eu vi vídeo dele jogando nas duas, tanto nas pela duas, é esquerda por quanto isso que eu escolhi, colocar ele na direita, porque assim, o Ceará já tem uma demanda pela esquerda e uma necessidade clara pela direita. Por isso que eu já coloquei logo Sim. ele na direita aqui no nosso Ele mapa. joga, Né? ele joga nas três ali atrás, né? Não de centroavante, mas das três ali, até a função de meia 10 ele faz. Mas a maioria das vezes que eu vi seus jogos foi realmente caindo o 10 pela esquerda, muitas vezes, puxando até por conta da questão da canhota. Eu não vi tantos jogos dele como se fosse, para o torcedor do esporte, o Lucas Lima. Do cara que tá caído pela direita e cortando para dentro.
É tipo o Maia, né? Ele realmente mais escanteado, por mais que ele estivesse no meio, mas ele sempre tentava puxar mais pro lado esquerdo. Então, até nisso eu achei, pô, mais um jogador que tem, tudo bem, ele vai fazer as três, ele tem essa possibilidade de fazer, mas talvez não seja o melhor ponto dele a ponta direita. O melhor recorte dele seja na ponta direita. Agora é um cara que tem características, foi até um torcedor do Ceará que acompanha sempre a gente, foi lá no WhatsApp me chamar, Cauê, e aí? Eu disse, ó, eu acho que vai na base da aposta, mas é um cara que tem características interessantes que pode ajudar. Mas eu esperava que o Ceará tivesse nesse momento no patamar de jogadores decisivos. É tentar realmente fazer com que esse cara tenha o poder de decisão que ele nunca teve no maior tempo da sua carreira. E aí é Condé. É Condé tentar puxar essas qualidades que ele tem ali, burilar e encaixar ele da melhor maneira possível. Cauê, E para dar o nosso. centroavante não chega, não, é? Isso aí é algo que o Ceará deixou empurrar muito com a barriga, a ponto até do cara que foi contratado, né, o jogador que foi contratado, ele já chega com uma pressão, acho que até desproporcional, assim, né? O cara já tem que chegar fazendo gol pra caramba, assim. E eu não sei se o Ceará vai conseguir um nome, sabe assim, que vai agradar logo de cara, assim. Talvez não vai incomodar, mas acho difícil chegar um nome, assim, de muito peso hoje pro Ceará do Ceará. Eu acho que o Ceará tá fazendo muita linha do que o Juventude fez ano passado. Me parece muito por esse caminho. Assim, você olha assim, isso que Cauê menciona. Martins, por exemplo, os números de Galeano são mais interessantes do ano passado do que de Martins, assim, se você olha. Sim, sim. O que Galeano entregou no ano passado eram mais animadores. E o Galeano, por exemplo, é um jogador que você percebe a limitação, sabe? Não é um jogador de tomada de decisão boa, é muito na base da entrega, da disposição e tudo mais. Então, eu acho que essa coisa da questão técnica do time do Ceará, e eu entendo que o Ceará está querendo jogadores de um determinado perfil, mas, e aí é o que me parece, certo? Eu não sei como é que isso vai ser ao longo da temporada. Essa ideia de conceber muito jogador de espírito, de entrega, de comprometimento, ela tem um determinado limite. Em algum momento você tem que ter a qualidade. E eu acho que o Ceará, em algum contexto, acabou demorando demais para ter essa referência, né? Principalmente o setor ali do homem-gol. Porque falta centroavante e falta meio de campo do time do Ceará. Centroavante e um 10, precisa de um 10. E um 10 eu concordo também. Assim, e mais volante também, minha gente. Muita gente fala que o Ceará precisaria de mais umas 6 contratações, e eu sinto isso também. Assim, o momento hoje não era para estar Martins sendo o nome. Eu até comentei que acho que no segundo jogo do Ceará, né, no jogo do Náutico, eu tinha mencionado que o Ceará agora tem que contratar jogadores para ser titulares, assim. Ou a gente não sabe o que vai acontecer, mas um jogador com um perfil de titular. Para mim, Pedro Henrique é um titular, Fernandinho podendo ser um titular, mas podendo ter uma concorrência pesada, né? Porque nesse momento, Galeano, Tubarão, que nem estreou ainda, não são jogadores assim que você vai imaginar que para uma Série A vai conseguir estar entregando. E aí é um contexto de fazer uma situação que tudo encaixa, vários jogadores com perspectiva de baixa dando certo, encaixando. Por exemplo, o que ele fez já nesse último jogo, e aí é um jogo que tem que ponderar que foi contra o Ferroviário e tudo mais, já deu uma arrumada ali no meio de campo, mas ainda é muito cedo para você dizer que é um time confiável. Aliás, tá ao contrário, foi o que o Cássio até citou aqui da última vez que a gente estava falando sobre, assim, assusta nesse momento. Olhar o elenco do Ceará para esse contexto de que vai disputar uma Série A. Aliás, se fosse disputar uma Série B, já seria um pouco assustador. Para uma Série A já fica mais complicado. Já fica bem mais complicado. Sabe que é uma questão, Minhoca? Às vezes você montar um time operário precisa ter o momento certo para esse time operário entrar dentro da temporada. O Ceará, quando inicia um ano, ele inicia com a obrigação de ser protagonista no Campeonato Cearense. Lógico que ele pode perder o título do Fortaleza. Está dentro de uma lógica aceitável de provavelmente 50%, 60%, 40% ali, mas vai ter uma final entre os dois, muito provavelmente.
O Ceará também vai enfrentar uma Copa do Nordeste que tem alguns adversários cascudos neste ano, sobretudo com 5 times do Nordeste na Série A. E já você perdeu um precisaria- jogo Isso. dando um Então, chute na barra, né, contra o Náutico. Isso. Então, o time Operário, muitas vezes é difícil esse time Operário convergir no time protagonista. Infelizmente. Então, talvez esse time Operário que possa ajudar o Ceará numa Série A a se manter vivo até o final, como foi o Juventude tentando brigar e conseguiu não cair. Eu não sei se Condé consegue se manter até para chegar no Brasileiro. Porque A vai gente falou sofrer. sobre isso ontem. Ele tende a ser a primeira vítima Ele vai sofrer. Porque desse. talvez ele precisasse algo híbrido. Eu preciso alguma coisa de lucidez ofensiva, de mínimo de qualidade, para eu sobreviver esse início de temporada e quando chegar no Brasileiro, ok. Meu amigo, o Brasileiro é foiçada, é o time Operário, é um time que vai marcar com 10 Mas tá ali. faltando. Mas tá faltando mas volante. faltando Tá aí eu faltando. acho que é o ponto, Cauê. Condé, ele não é um treinador de muitas ousadias. Eu também não quero usar nem a palavra ousadia, mas ele não é um treinador tão inventivo, ele não é um treinador... Ele é muito metódico no metódico, estilo dele. Ele vai muito no limite possível ali, ele às vezes não vai muito além. E aí eu acho que para o contexto hoje de um elenco que ainda carece de qualidades, porque no ano passado, quando o Ceará consegue aquela boa sequência, ela é calcada no bom desempenho do Pulga, no bom desempenho do Saulo, sabe? Então, até dessas características que o Ceará tentou fazer contra o Náutico, a bola longa, Sim. todos os jogadores não tinham nenhum perfil assim para fazer o jogo que ele pensou naquele Sim. dia, por isso que foi tão desastroso como foi. Então, eu vejo hoje que o contexto do elenco do Ceará, com um treinador que não me parece ter muita habilidade para lidar com essas carências, é um prato cheio mesmo para a gente ver daqui algumas semanas, e tudo vai depender, né? O Ceará agora vai ter uma sequência de muitos jogos dentro de casa, que aí vai depender muito do contexto, porque assim, são jogos jogando mais aqui, Não, mas... São 5 jogos seguidos no É, Fortaleza. Mas se os resultados não aparecerem, esses jogos aqui é o quê? É o Exato. PV reclamando, vaiando. Resultado e futebol, né? Isso, Porque alguns exato. jogos E são aí, simples demais para não e aí vir. vai, né? aí vai ter um clássico. E aí como você sai de um clássico desse? Porque às vezes tem isso, né? Você vai para um clássico, aí a perspectiva toda negativa... Porque até os jogos da Copa do Nordeste que o Ceará vai ter são jogos simples, né? Sim, na Confiança teoria, em CSA, mais né? acessíveis. Mais acessíveis. O CSA pode elevar o nível Uhum. de teste do Mas- Ceará. mas- E se a turma estiver pensando no Pedro Henrique como opção para jogar centralizado, meu amigo. Não, mas eu acho que isso já desistiu, viu? Depois de. Pelo jogo aqui, E- foi o momento mais nulo do ataque do Ceará. Foi com o Pedro Henrique centralizado. E foi Morreu, mal ontem também. E a E é grande loucura, questão, pô. Atos, Você O grande perde o melhor problema- cara dali, pô, na posição dele, pô. a grande questão também, Cauê, é porque você não tem rodízio assim para você. Tudo bem, talvez até se tivesse na ideia do Condé, não. Porque nas coletivas que ele tá dando, né? Precisamos encontrar o time, e aquela mesma coisa que a gente já debateu aqui muitas vezes de Condé. Presa a uma ideia e vai nessa ideia. E isso é um risco, porque basta que aconteça de um jogador como o do Rafael Ramos foi uma fatalidade ali, uma lesão com 1 minuto no primeiro jogo da temporada. Mas se um jogador dele sentiu uma contratura, o Ceará vai estar na maratona de jogos. O Ceará precisa terminar em primeiro no Campeonato Cearense, mas tem tudo para terminar em primeiro, para ter uma folga ali no final de semana do dia 2 de fevereiro e depois no dia 9. Mas depois... fevereiro não, março, né, e tal. Então, para ter uma tranquilidade. Porque depois disso, o Ceará vai ter Copa do Brasil, que é muito importante. Tem muita coisa que, para o momento agora, eu acho muito, muito arriscado. É um contexto, assim, de fumaça. Uma fumaçazinha que está aparecendo aí no horizonte. É isso, tá? Retornaremos ao Ceará, ao Sport, a todos os times jogam essa semana, então a gente acompanha os jogos de todas as 7 equipes no meio da semana, antes dos clássicos do final de semana, antes da próxima rodada da Copa do Nordeste, a gente já vai ter mais informações, né? A gente já vai ter mais
testes para a gente engrossar o caldo das análises, das primeiras impressões, tá? Desses 7 clubes que a gente acompanha mais de perto.